Vamos iniciar o nosso estudo Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 43. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Nós estamos aqui nesses primeiros versículos falando do momento em que Judas aproximou com uma turba que havia sido enviada da parte dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Vale sempre a pena recordar que os grandes inimigos de Jesus eram os religiosos daquele tempo. Quando Jesus chegou ao mundo para cumprir a sua missão salvadora, ele encontrou aqui estabelecido um sistema religioso fundamentado no sacerdócio levítico. E como a sua doutrina contrariava os princípios desse sacerdócio, foram os próprios sacerdotes e as classes religiosas que se tornaram os grandes inimigos de Jesus. Durante toda a sua vida pública, nós vamos vê-los como aqueles que estavam sempre à volta de Jesus, procurando embaraçar as suas pregações, os seus discursos. Nós vamos ver essas pessoas ligadas aos sacerdotes fazendo perguntas capciosas, perguntas embaraçosas ao mestre para tentar pegá-lo em contradição. E com muita sabedoria, o Senhor, que tinha o Espírito do Pai, em íntima comunhão com Ele, o Senhor sempre se saía de todas essas situações difíceis. Nos nossos dias, nós ainda temos o sacerdócio levítico presente nas igrejas, tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas. E há até quem defenda a ideia de que é mesmo necessário que as coisas sejam dessa forma. Isso em face do grande atraso espiritual em que encontra essa humanidade da qual nós fazemos parte. E nós podemos dizer, talvez, que não é o atraso do povo, mas sim a presença ainda nesse mundo da figura de Satanás,
é Ele o grande embaraçador das coisas. É Ele quem coloca um véu nos olhos dos homens e não deixa os homens enxergar aquilo que eles precisam enxergar em Jesus. Porque o Espírito do Senhor, Ele veio nos trazer liberdade. Ele veio nos constituir sacerdotes de Deus, homens e mulheres, servos e servas da casa de Deus, dotados de dons, dos dons de Deus, para que nós pudéssemos ajudar e servir uns aos outros em amor. Os homens, infelizmente, por estarem com seus olhos fechados por este véu que o inimigo insiste em manter, eles não conseguem compreender uma vida sem estar guiados por pastores, por padres, por sacerdotes, enfim, o mesmo sistema daquela época do Senhor, um pouco mudado nas suas feições, mas no fundo, o mesmo sistema religioso, ele ainda se encontra nos nossos dias em toda a sua força, agora no formato das igrejas chamadas igrejas evangélicas, cristãs. E vale a pena a gente fazer uma leitura cuidadosa da vida de Jesus e das suas relações com esses religiosos, para nós compreendermos melhor o tempo que nós vivemos, as igrejas que existem nos nossos dias, a sua utilidade e as suas dificuldades. E nós que temos um pensamento livre vamos dizer, das doutrinas e dos fundamentos dessas igrejas evangélicas, nós buscamos esta liberdade que Jesus nos oferece e procuramos ensinar assim ao povo ao qual nós falamos. E temos visto não só pessoas que têm conhecimento bíblico, mas outros que são até simplórios no sentido intelectual, eles compreenderem a profundidade daquilo que Jesus ensinou e a liberdade que Cristo veio trazer para nós. É claro que Jesus não oferece a nós uma liberdade irresponsável, não se trata de nós sairmos por aí fazendo o que nos der na cabeça, achando que Jesus vai nos perdoar depois. Quem pensa assim não conhece o Evangelho, porque somos livres, mas no Senhor, na vontade do nosso Senhor. Isso quer dizer que com Jesus é possível nós vivermos felizes sem prejudicar o nosso próximo. E o nosso futuro como filhos do Altíssimo, nosso futuro como seres imortais que somos por causa da imortalidade de Jesus. Temos que compreender isso, para deixarmos de viver aquilo que no tempo de Cristo já se vivia, a dependência quase que cega dos crentes em relação aos pastores, e a padres e a outros sacerdotes que têm as suas doutrinas e as suas seitas estabelecidas. Evidente que não estamos dizendo que eles não têm direito de ter as suas igrejas e comunidades e fazer do jeito que eles fazem. Mas isso não impede a gente de fazer observações sobre as práticas e procurar nos aproximar o mais possível daquilo que os apóstolos faziam, que é bem diferente daquilo que é feito hoje nessas comunidades. Tá bem? Até aí a introdução foi bem compreendida? Vamos avançar. Chegaram então diante do Senhor uma turba de pessoas, um certo número, enviado da parte desses sacerdotes e dos escribas e anciãos que eram os inimigos do Senhor. E Judas já havia de alguma maneira feito um combinado com esses sacerdotes para prender o Senhor. E ele disse àqueles homens que aquele a quem ele beijasse era o que deveria ser preso. Era muito comum
nesse tempo, os discípulos beijaram o rosto dos seus mestres em atitude de respeito. Esse beijo que se dá no rosto da pessoa é chamado ósculo. E Paulo fala nas suas cartas, muitas vezes, sobre o ósculo que os irmãos costumavam dar, né? Um beijo que se dá no rosto da irmandade. É evidente que esse beijo é dado só no rosto daqueles irmãos com os quais a gente já tem uma certa intimidade e vivência, e irmãos que são membros da igreja, para que não ocorra de alguém nos acusar de estarmos beijando uma outra pessoa, né? Tanto pode se beijar o rosto do homem como da mulher, não tem nenhum problema para nós que estamos em Jesus, né? Não há nenhuma malícia nisso. E se houver malícia, a nossa própria consciência, ela vai nos acusar, né? Não precisamos nesse particular de nenhum juiz, né? Nós mesmos sabemos que não devemos dar ocasião à carne pela liberdade que Cristo proporciona para nós. Nós somos livres, mas nem por isso devemos fazer coisas que não convêm. Tá bem, irmãos? Então é natural o beijo, não é necessário que nós beijemos com os lábios, né? A gente pode só encostar o nosso rosto no rosto do irmão ou da irmã, e às vezes até um beijo com os lábios no rosto, não tem problema nenhum, mas não tem necessidade de dar um beijo de colar, né, no rosto do outro, não tem necessidade. É um beijo de amor, de respeito e de consideração por aquele a quem nós estamos saudando. Tá bem? Isso chama-se ósculo santo. Por isso Judas chegou e beijou Jesus como discípulo que ele era, para identificar o Senhor àquela soldadesca que estava ali, aquela turba que estavam com espadas e com paus, né, com cajados, para prender o Senhor, identificá-lo. Vemos aqui que ele não era muito conhecido de todas as pessoas, e Judas precisou identificá-lo de maneira que ele fosse preso. Está bem até aí? A palavra rabi significa mestre, né? Nós temos que ver em Jesus não só o Senhor a quem nós servimos, mas o mestre que nos ensina os caminhos para a eternidade e como nós devemos fazer para estar em harmonia com Deus. Isso é de fundamental importância. A razão de todo o nosso sofrimento provém da nossa insistência em dar a nós mesmos uma demasiada importância. E começamos a viver não segundo o que Deus diz para a gente viver, mas segundo o que nós pensamos que Deus diz para a gente fazer. E tem uma diferença bem grande, né? Nós pensamos uma coisa e achamos que aquilo é a vontade de Deus, enquanto a Escritura diz outra coisa. E isso gera um conflito entre a nossa consciência e a consciência de Deus. Esse conflito provoca estados de angústia, de desespero, de medo, de pânico e de outras situações que podem levar a pessoa a ficar doente. E tem pessoas que se arrastam aí enfermas por muito tempo, de psiquiatra em psiquiatra, psicólogo em psicólogo, sem saber a razão das suas dores, que é provocado por uma vida em desarmonia com o Criador, com Deus. A vida natural, ela estabelece uma harmonia com Deus. É claro que nós temos um outro lado da moeda, que é o Satanás, né? Ele não quer que a gente entre em harmonia com Deus, então ele faz o possível para você estar sempre em desarmonia. E ele é tão danado que ele entra na igreja e faz você pensar que Deus quer que você faça daquele jeito. Tem gente que acredita que é Deus que está falando com ele, e é o diabo. Nós temos que saber que na igreja existe Deus e existe o diabo. Não pensa que o diabo não está aqui dentro. Ele está sempre procurando um coração vigilante para se infiltrar e lançar ali a sua semente maligna. Tá bem? Vamos ter muito cuidado. E vamos suspeitar de nós. Sempre contrastar aquilo que nós falamos e pensamos com aquilo que está na Escritura. Se a Escritura diz uma coisa e nós estamos fazendo outra, não pode ser. Alguma coisa está muito errada. Tá bem? Vamos ter cuidado para a gente não ser enganado.
Lançaram então as mãos no Senhor, segundo o versículo 46, e prenderam-no. E um dos que ali estavam presentes puxou da espada, né? E feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Essa passagem aqui, em outro evangelho, diz que foi Pedro que cortou a orelha, né, do servo do sumo sacerdote. Até acho que tem o nome, né? Acho que é Malco, o nome do Malco. O nome desse servo do sumo sacerdote, no evangelho de Marcos não fala que foi Pedro, fala que dos que estavam presentes. O que mostra que entre os evangelhos existem algumas diferenças de narração. Tá bem? É assim mesmo, não quer dizer que eles não sejam dignos de crédito. Se não houvesse essas diferenças entre os textos evangélicos, nós teríamos só um evangelho, não precisaria de dois. Não é? Um dos evangelhos traz um determinado assunto mais completo do que o outro. O outro faz um resumo. O outro desenvolve bem mais aquilo que foi dito. Por isso, nós temos que ter essas 4 testemunhas, vamos dizer assim, da história da vida de Jesus, para que, lendo e comparando os textos, nós possamos nos aproximar um pouco da realidade, também dos fatos que se passaram e dos ensinamentos que foram ministrados. Está bem até aí? Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta sobre isso? Bem, o Senhor disse assim para eles no versículo 48: saístes com espadas e varapaus para prender-me como a um salteador, como a um revolucionário. Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isso é para que as Escrituras se cumpram. O Senhor, ele era muito sério. Ele disse assim para aqueles homens, né, vocês estão me perseguindo como se eu fosse um bandido, né, como se eu fosse um ladrão, um revolucionário. E vocês me viram pregando aqui nos templos, né? Então, ele mostra o contraste existente entre o que ele fazia e o que eles estavam fazendo. Por que não me prenderam? E agora me prendem como se eu fosse um ladrão? Aí ele diz, mas é para que se cumpram as Escrituras, né? E assim é a sua vida, quase todos os fatos da sua vida, eles já estavam previstos pelos profetas, né? E essa passagem é de bastante concordância entre os estudiosos e as versões bíblicas, as traduções. A passagem que está em Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, eu gostaria que os irmãos fossem até lá, a gente vai ler um pouquinho dessa profecia. A palavra do profeta se refere a um pastor ferido. E ela diz assim: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes delas serão extirpadas e expiarão, mas a 3ª parte restará nela, e farei passar esta 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém? A palavra do profeta Zacarias se referindo a Jesus e ao pastor das ovelhas que seria ferido. As ovelhas seriam despertadas. E o Senhor disse assim, que iria mover a mão dele em favor dos pequenos, né, que é o pequeno rebanho de Jesus. E a palavra de Zacarias, ela profetiza aqui o que acontecerá em toda a terra.
Olha bem, ele diz que 2/3, 2 partes, né, em toda a terra serão extirpadas. É muita gente, hein? Que no fim do mundo deve desaparecer. E restará a 3ª parte que ele aprovará. Por esta razão, nós temos que, no tempo em que for, que o mundo acabar, que vier a grande crise, a grande tribulação, nós temos que estar prontos, porque o remanescente, aqueles que vão permanecer no mundo, eles passarão por grandes sofrimentos e provas, como diz aqui a palavra. O Senhor diz que irá purificar o seu povo, e a purificação, ela é com dores, com sofrimentos de toda natureza. Tá bem? Então, aqueles que é o povo de Deus escolhidos, os escolhidos, eles precisam estar preparados para enfrentar um tempo de muitas dificuldades. E as igrejas precisam dizer ao povo que o povo precisa estar preparado também. Todos os pastores, eles têm o dever de conscientizar os crentes que fazem parte da sua comunidade que os tempos são chegados. O mundo pode começar a ter um fim a partir de amanhã, a partir de um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ninguém sabe. Mas os sinais são muito fortes de que há um descontrole da humanidade, dos povos, das nações. As pessoas não se entendem mais, e ninguém está satisfeito com coisa alguma, o que mostra que o espírito que está guiando as nações não é um espírito bom. Ao contrário, é um espírito de engano, um espírito de mentira. E se chegar mesmo esta época, se o fim dos tempos estiver próximo, todo o povo de Deus precisará estar fundamentado na fé que a Escritura nos oferece. Não vai depender de nenhum homem. Vai sobreviver aquele que tiver fé firme em Jesus. E se nós tivermos que perder alguém, ou da igreja, ou alguém da nossa família, alguém que for arrastado nesse turbilhão de mentiras e de enganos, nós vamos ter que aceitar, não há nada a fazer. O que vamos fazer? Enquanto temos tempo, nós precisamos orar ao Senhor pedindo salvação àqueles que nós amamos e que estão ainda perdidos aí na vida. Porque nós, revestidos da roupagem celestial, que é a roupagem celestial? É o evangelho da paz, não é? É a longanimidade, é a muita paciência, é a vida em amor, é a anunciação da palavra. O que quer dizer? Quer dizer que nós temos que estar envolvidos com a anunciação, envolvidos com o evangelho, com o trabalho de Jesus. Não basta a gente vir na igreja apenas olhar o pastor e a sua pregação, irmãos. O que vem sobre o mundo vai exigir de nós muito mais disposição para viver com pouca coisa, ou sem coisa alguma, dividir aquilo que nós temos com o nosso irmão da igreja, da comunidade. Nós temos que entender que os bens da comunidade são bens coletivos, não são bens individuais. Ainda são individuais, porque estamos sob o império do sistema desse mundo. Mas quando vier esse tempo, as coisas vão mudar. Então não teremos bem. Todas as coisas, na verdade, são de Deus e do seu povo. Há muitas posturas e posições que nós temos que começar a mudar no nosso coração, de maneira que quando chegar aquele dia, nós não sejamos motivo de escândalo para o povo de Deus, porque se formos nos escandalizar, o que vai acontecer? O Senhor vai nos vomitar, vai jogar a gente fora, vai dizer, o seu lugar não é aqui não.
Não tem uma passagem de Jesus, numa parábola, que ele diz que na festa de núpcias, que o povo já estava lá dentro da festa e festejando, e ele viu um estranho que estava vestido com uma roupa nupcial, ele disse: ué, o que você está fazendo aqui? Não, e tal. Não, aqui não. Chamou os servos e mandou colocar ele para fora. Isso significa que mesmo dentro da igreja, alguns serão colocados para fora. Não para fora da igreja material, não se trata de uma expulsão física, mas de uma expulsão pior, é espiritual. A pessoa não consegue mais ficar na igreja, nem conviver com a igreja, porque a sã doutrina é insuportável aos seus ouvidos, e eles sairão loucos à procura de fantasias, de fábulas, como profetizou Paulo. Tá bem? Então é muito sério isso. Ele fala de 2/3 que desaparecerão da terra, e 1/3 que permanecerá, que é o povo dele, que será provado, como se prova a prata, refinado como a prata e provado como se prova o ouro. Tá bem? Vamos refletir nas nossas orações, nas nossas leituras, que temos muito que mudar para suportar os tempos que virão. É diferente de tudo que você pode imaginar. As igrejas, elas tendem, nesse tempo, a se dissolver, porque não haverá base mais de sustentação para as práticas que hoje existem, e explicações, e conceitos. O que for frágil vai se desfazer. Nós temos muitas igrejas que hoje se assentam num alicerce de areia. Parece que a casa foi construída não de tijolos, mas com palha. Não suportarão. Não suportarão. Vamos voltar à nossa leitura. Naquele momento em que Jesus foi preso, todos os que estavam ali fugiram. Neste evangelho está escrito que um certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Aquela turba quis pegar este jovem que estava com o corpo nu coberto com um lençol, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Não se sabe de quem se tratava esse jovem, mas os evangelhos, eles fizeram uma referência, e alguns estudiosos, eles acham que era o próprio Marco, que nessa época Marcos era jovem nessa época. Eles acham que isso foi introduzido no evangelho por causa dele mesmo. Eles dizem que podem ter sido o próprio evangelista, esse moço. Não se sabe por que ele estava nu ou coberto com um lençol. Talvez tivesse alguma perturbação, algum tormento, né? E estava ali procurando seguir o Senhor, tentando encontrar ajuda para a sua doença, né? Para a sua enfermidade. E mesmo preso, ele ainda tentou ir atrás do Senhor. Aí os soldados quiseram prendê-lo, ele saiu fugindo, caiu o lençol e todos viram que ele estava nu. Tá bem? Essa é a melhor resposta que tem. Existem umas outras um pouco mais alegóricas, né? Mas eu acredito que talvez essa seja a mais adequada. Pois não, Sidney? Eu creio que nu é nu. Nós temos que admitir que seja nudez real, né? Sem roupa alguma. Não coberto com um trapo, com um pano, ou alguma coisa dessa natureza. Quase nu, por exemplo, seria coberto com alguma coisa, não é? Quando Adão estava no paraíso, por exemplo, a expressão usada é a mesma. E ele estava nu. Depois ele se cobre com as folhas lá da parreira, da árvore, enfim.
Quando ele toma consciência de quem ele era, então ele viu que ele estava nu. Antes ele não sabia, porque enquanto estava no seio do Pai, e que ele não havia transgredido, ele não sabia que ele era ele. É toda uma simbologia para mostrar a origem da alma, quando Deus a criou. Quando ele transgride, e Deus então o repreende e expulsa-o do paraíso. E essa separação faz com que ele tome consciência de quem ele era, que ele estava agora separado de Deus, e por isso ele se viu nu, aí ele se cobre com as folhas, né? Ele e a sua mulher. Isso é evidente, é uma história simbólica, que quer nos falar de um ensinamento que é mais de natureza oculta, mas que no fundo é a realidade do que aconteceu. Tá? Não podemos tratar dessas coisas no sentido absoluto literal, não é possível. Aí fica tudo muito confuso e muito fantasioso, e isso não serve para dar explicações ao homem moderno. Ainda ontem eu conversava com um irmão sobre o problema dos jovens, né? Ele me falava de alguns filhos que ele tem, que tem uma rejeição muito grande pela igreja. E eles têm um parente deles que faz parte de uma igreja evangélica dessas que trata de prosperidade, de milagres e tudo mais. E os jovens abominam aquilo. E acham que Deus é aquilo, por isso tem uma reserva. Eu estava dizendo a ele que nós precisamos falar ao homem do nosso tempo com explicações mais claras e racionais. Não adianta você contar a história da carochinha para eles, que eles não vão aceitar. As pessoas inteligentes precisam de respostas inteligentes. E a Escritura é inteligente. Se nós entendermos que a história antiga, as coisas que Deus escreveu no Gênesis para falar da criação da alma, da criação do mundo e do universo, são coisas simbólicas, embora falem perfeitamente a verdade. Explicando isso para os jovens, para as pessoas descrentes, nós temos grande possibilidade de abrir um espaço para o Espírito Santo vir fazer a obra. Se nós contarmos uma história de fantasia, eles não vão aceitar, com certeza. E aí os jovens acabam caindo na mão dos mestres do mundo, que vão ensinar a eles doutrinas mentirosas, doutrinas que conspiram contra Deus. Eles acabam se tornando escarnecedores das coisas de Deus. Então, nós que somos pastores e evangelizadores, e irmãos e irmãs que trabalham nesse campo, nós precisamos dar respostas inteligentes. Senão, eles não vão aceitar, evidentemente. Tá bem? Vamos acompanhar a leitura, versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, que estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Levantando-se alguns, testificaram falsamente contra o Senhor, dizendo: nós ouvimos ele dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos dos homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. Então estavam ali diante do Senhor e do sumo sacerdote, os principais, os príncipes, os sacerdotes, para conseguir acusar o Senhor. E como não havia motivo, eles buscaram umas falsas testemunhas, né, para que elas pudessem acusar o Senhor. É importante a gente ver aqui também, veja que eles, quando levaram o Senhor preso, eles transgrediram algumas regras. Uma pessoa não podia ser condenada à morte se não fosse julgada devidamente, né, pelas autoridades.
O sumo sacerdote estava na casa dele, entendeu? Olha só o que eles fizeram. E as pessoas que mentiam, elas poderiam estar sujeitas à mesma pena daqueles a quem elas queriam acusar. E os depoimentos, eles não eram coerentes, o que mostrava que as pessoas estavam mentindo e ninguém fez nada. A intenção era mesmo matar o Senhor. As regras estabelecidas para o julgamento das pessoas havia sido transgredida. Porque os romanos diziam que com 2 ou 3 testemunhas do fato, é que se podia condenar alguém à morte. E aqui não havia as testemunhas, e as que haviam mentiam, os depoimentos não batiam, elas poderiam ser presas porque estavam mentindo, não fizeram nada contra essas falsas testemunhas. E havia todo um ardil ali, toda uma armadilha pronta para matar o Senhor. A gente via que tudo isso era uma obra do mal, né? E eram religiosos. Isso é importante, viu, irmãos? Nós sabemos, porque tem gente que pensa que porque está na igreja, ou porque é sacerdote, ou porque é pastor, sabe de tudo, ou está com Deus. Nem sempre. Nós podemos estar na igreja fazendo coisa que não convém. A história antiga, a história dos nossos pais, aqueles que foram antes de Jesus, está repleta de pastores que não pastoreavam o povo. E Deus repreende duramente esses pastores, em alguns profetas, dizendo que ele mesmo iria pastorear o povo, porque os pastores não faziam o papel deles. E há pastores que tinham suas mãos sujas, porque se ajuntavam a governantes corruptos, idólatras, e faziam coisas que não podiam fazer. Então, não garante a nós estarmos na igreja com o nome de pastor, ou nessa ou naquela comunidade, para nos conferir o status de estarmos com Deus. Não é bem assim não, viu gente? Temos que ter cuidado, para que nós mesmo não nos transformemos em falsos profetas, em sacerdotes que conspiram contra aquele que veio ao mundo para nos salvar. Tá bem? E levantando-se o sumo sacerdote, no versículo 60, conforme a narrativa, perguntou a Jesus: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus. Então Jesus profetiza que quando ele pergunta se ele era o Cristo, né? E ele responde com aquela afirmativa que Deus sempre colocou diante dos profetas, quando perguntavam sobre de quem se tratava. Ele dizia: eu sou. Eu sou significa, eu sou Deus, Todo-Poderoso, aquele que ao longo de toda a história do povo, esteve guiando o povo, para que o povo não se perdesse. Jesus, ele confirma aqui que ele era o Deus vivo naquele momento, o Espírito de Deus estava com ele a ponto de falar que era ele que estava ali, como foi em outros tempos, como foi também através de Moisés. O povo perguntou para ele quem tinha enviado, ele diz: eu sou, me enviou a vós, que é o grande Pai, o grande Deus. Veja que ainda no versículo 62, o Senhor, ele afirmou ao sumo sacerdote que ele viria o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens no céu, se referindo ao dia do juízo e à volta de Cristo. Olha que o sumo sacerdote já morreu há bastante tempo, hein? Os irmãos percebem? O sujeito está vivão do lado de lá. Não se sabe se em algum céu, possivelmente em algum inferno, possivelmente. Mas todos verão a glória de Deus e verão Jesus sentado à direita do Pai. Todos. A vinda gloriosa de Jesus, conforme ele mesmo profetizou.
Todos, mesmo aqueles que os traspassaram, conforme a própria Escritura diz. Todos, porque ninguém morre. Ninguém deixa de existir porque morreu. Todos verão a glória de Deus na volta do seu Filho. Vivos, mortos, virtuosos, pecadores, desgraçados, assassinos, mentirosos, todos, fornicadores, beberrões, todos verão o Senhor na glória. Amém? O sumo sacerdote ficou enfurecido com a resposta do Senhor, rasgou as suas vestes e disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Quando se cuspia no rosto de alguém, era para expulsar essa pessoa do grupo a que ela fazia parte, né? Então, nessa hora aqui em que o Senhor disse que Ele era o Filho de Deus e que todos o veriam na glória, os sacerdotes se enfureceram, né? E eles rasgaram as suas vestes e começaram a esbofetear o Senhor, a cuspir nele. Foi naquele dia em que o sinédrio e o meio religioso rompeu com o Senhor, né? Expulsou o Senhor de diante deles, quando cuspiu no rosto do Senhor, né? Isso era uma atitude dos judeus, quando considerava alguém indigno de fazer parte do meio deles, né? Então eles consideraram o Senhor indigno de fazer parte do povo e cuspiram na cara dele. Ali foi o momento em que eles romperam com o Filho de Deus, né? Daí para frente a gente sabe tudo o que aconteceu, né? Alguém tem notícia deles? Não, ninguém sabe onde eles foram parar, né? E Jesus continua bem vivo aí no coração de todos os crentes e que estão cantando hosanas, esperando a sua vinda gloriosa, não é mesmo? Amém. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Jesus havia profetizado que ele o negaria. A gente tem que compreender que Pedro, embora fosse o mais velho dos apóstolos e o mais maduro, vamos dizer assim, ele era um pescador, ele não compreendia quase nada do que Jesus estava fazendo. Não sabia o que era o evangelho. Eles, como todos os judeus, pensavam que o Messias iria trazer uma revolução, fazendo cair fogo dos céus, anjos que viriam para livrar o povo da escravidão romana, estabelecer finalmente o reino dos judeus na face da terra, né? O reino do Pai. Eles governariam o mundo e tudo mais, e nada disso aconteceu. Jesus estava perto de ser morto, e isso deve ter falado muito alto ao coração do apóstolo. Tanto que, depois de sua morte, o grupo dispersou-se, cada um foi cuidar dos seus
afazeres. Veja a imaturidade dos apóstolos, né? Só mais tarde, quando o Senhor volta e aparece a eles, e lança em rosto a sua incredulidade, eles passam a pensar de uma outra maneira. E daí começam a compreender melhor o que era o Evangelho. Aí vão amadurecendo, vão sendo perseguidos, vão sofrendo por causa da palavra, e tudo isso vai revelando a eles o que era Evangelho. Algumas pessoas pensam que Evangelho é poder, né? E não é nada disso. Evangelho é salvação, Evangelho é sofrimento, Evangelho é desafio, é sacrifício, né? Sacrifício de nós mesmos, da nossa vida, dos nossos interesses, por causa da mensagem de libertação. Evangelho não é poder para nos enriquecer, não é poder para nos fazer vitoriosos na vida, nada disso. O Evangelho vem nos dar vitória sobre o pecado. Jesus veio ao mundo para nos salvar de nós mesmos, das nossas próprias concepções. Precisamos negar a nós mesmos, arrependermos de todos os nossos pecados, da vida torta que nós tínhamos até então, e deixar que Jesus faça em nós uma vida nova. Tá bem? Olha, a única ressalva aqui que eu acho interessante comentarmos, no versículo 70, quando disseram a ele que ele era galileu porque a fala dele era semelhante. Não, os judeus, eles tinham os galileus como pessoas que tinham um baixo desenvolvimento intelectual. Então, eles achavam assim, o pessoal da Galileia, um povo meio ignorante nas questões culturais, nas questões religiosas. E quem era de lá falava assim, talvez como um caboclo, né? Um caboclo do interior, que fala meio puxado, meio esquisito. É um sotaque, né? Daquela região da Galileia. Diz, mas você é um deles, você fala igual a eles. Aqueles que andavam com o Senhor, né? Aí ele o negou. Deve ter passado um sofrimento muito grande depois. Ele saiu dali atormentado. Jesus tinha profetizado que ele o negaria, né? Deve ter saído dali num desespero muito grande. Mas deve ter sido confortado pelo Espírito Santo, porque depois passou a ser o líder da igreja, né? Da igreja em Jerusalém. Tá bem, irmãos? Perguntas, comentários? Irmão, por favor. Na verdade, assim, o apedrejamento não podia acontecer sem um julgamento formal. Como não havia testemunhas para poder haver acusação e o julgamento, porque eles foram na casa do sumo sacerdote, não estava no sinédrio, não estava em nenhum lugar onde se poderia fazer essa acusação. Então ele foi julgado ali já como aquele que deveria ser condenado. Assim, não havia testemunhas, as testemunhas falavam uma coisa, o outro falava outra, não podia mentir segundo a lei estabelecida. Quem mentia podia ser preso. E mesmo vendo o sujeito mentir, ninguém falou nada dos mentirosos, porque queriam matar o Senhor. A trama toda tinha sido feita para matar o Senhor. Sim, mas o romano lavou as mãos, né? Depois a gente vai ver no próximo estudo, né? Quando o Senhor está diante de Pilatos, a gente vê que os romanos, eles saíram fora da responsabilidade. Eu não vejo mal nesse homem. Mas mataram porque o pessoal quis matá-lo. Ele disse, vocês querem que eu faça o quê? Que eu solte ou que eu solte um outro prisioneiro? Eles escolheram um outro prisioneiro, que era o Barrabás, né? E que preferiram que eles matassem o Senhor. Aí os romanos, para não ficar mal com os judeus, né, que queriam a morte dele, preferiram matar o Senhor. Mas por clamor dos judeus, dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. Eles ficavam muito irritados, porque tudo que Jesus falava era contra o que eles escreviam e diziam e tudo mais. O ensinamento de Jesus é uma coisa difícil para o sacerdócio levítico, porque diz que ele não é necessário, e que todo homem pode fazer o que ele fazia. E isso tirava a autoridade do sacerdote. O sacerdote dizia, não pode ser assim, isso vai virar uma grande anarquia. Ainda nos nossos dias, às vezes nós nos perguntamos, será que é preciso mesmo que a igreja se organize dessa forma?
que tenha um pastor, que o pastor precisa ser obedecido, nós achamos que não. É bem possível que a igreja tenha que se organizar de uma forma administrativa, talvez com um presidente, pode até se chamar pastor, mas ele não tem um poder sobre a vida das pessoas que estão ali, como é ensinado em determinadas igrejas. O pastor não é nada, ele é como o outro que está sentado ali, só tem naquele momento o posto de administrador da comunidade. E com ele, alguns homens mais velhos, que são os presbíteros, que eram chamados naquela época, que ajudam a decidir. Não é pessoa mais velha de idade, são pessoas que já estão há bastante tempo na igreja e têm experiência, mais experiência do que os novatos. E numa questão espinhosa do relacionamento das pessoas, de atitudes, situações que podem acontecer na igreja, esses homens são chamados como conselheiros, de maneira que uma decisão venha a ser tomada em relação ao fato. E tem a chance de ser uma decisão acertada. Alguns dizem que não, que precisa ter pastor, precisa ter padre e tudo mais. Eu começo já a entender e acreditar que não é necessário. Não temos necessidade de ter essas organizações do jeito que são. Mas tem um inimigo que diz que precisa, e aí fica aquela coisa, não, você não pode saber das coisas eternas. Você não pode saber disso porque é mistério. Você não pode saber não sei do que, porque isso como eles dizem, doutrina oculta, né? Eles falam que não se deve mexer com nada que é dos que estão do lado de lá. Você não precisa saber nada sobre os mortos, sobre os anjos, isso tudo é mistério. É verdade, porque eles não sabem a explicação, então diz que é mistério, e o povo fica acreditando nisso, que não podemos saber de nada que tem do lado de lá. Tá bom, segue na ignorância, e o diabo sentado lá dentro achando muito legal. Enquanto vocês se mantiverem na ignorância, eu domino, e domina mesmo, porque o que realmente liberta o povo é a pessoa entender o que é o mundo que nos aguarda do lado de lá, que é a vida eterna. Todas as pessoas têm condições de se conduzir pela palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Isso, pelo menos, é o que diz a palavra. Aí existem as particularidades de cada personalidade, não é? Existem almas que estão numa condição de imaturidade, que não conseguem ver na palavra de Deus as coisas espirituais. Então elas veem as coisas carnais. E daí diz que não, que a escritura é para você poder ser vitorioso na vida e tal, ter sucesso, conseguir superar as dificuldades da vida terrena e tudo mais, mas não fala de eternidade, entendeu? Não fala da vida eterna, que é o que interessa, na verdade. A vida é uma experiência bem rápida, mas a eternidade não. A vida na eternidade é uma vida mais intensa do que a vida do lado de cá. Lá você é mais vivo do que é aqui desse lado. Lá você sofre, você é feliz, você vê o Senhor, né? Você vê a Deus, que Deus você não vê com os olhos, você vê com o coração, com a alma. E lá nós estamos de posse de um corpo existencial. Algumas pessoas perguntam, como é que eu vou existir do lado de lá se meu corpo apodreceu? Lá no túmulo, né? Vamos dizer assim, tudo volta a ser pó. Sim, mas o mesmo livro que diz que tudo volta a ser pó, ele diz que o espírito se liberta e volta para Deus. Isso está em Eclesiastes. Então, não há contradição. Na verdade, o corpo volta a ser pó, porque o que é carne, mas o que é espírito. E a alma se liberta e entra na eternidade. Agora, do lado de lá, como é que ela vai viver? Se vai estar no inferno, se vai estar, como foi o caso do rico, né? Do rico que não olhou para as feridas de Lázaro, ou se vai estar nos céus, como é o caso de Abraão, o caso de Moisés, o caso de Elias, que aparecem ao Senhor. Se vão estar na morte, isso é uma questão particular de cada alma, do que fez aqui. O que se sabe é que cada um receberá segundo a sua obra. Isso se sabe, porque Deus é perfeito. Você planta pimenta, vai colher pimenta, não vai colher uvas doces. Então quem faz o mal pode se preparar, ele vai voltar para você com tudo.
Tem algum atenuante? Bom, aí entra a questão de Jesus. Mas não é só porque eu creio em Jesus, Ele vai me livrar de tudo o mal que eu fiz e tudo mais. Não, bem, Ele pode te livrar, porém, aceitar Jesus como nosso Salvador não é uma coisa muito simples, não é dizer com a boca, aceito Jesus como meu Salvador, pronto, estou agora já livre dos meus pecados, das loucuras que cometi, não vou ter mais problemas, Jesus comprou meus pecados para Ele e tal. Isso só está na tua boca. Arrependimento, é claro que o arrependimento tem que ser dentro de você. Você tem que chorar aí dentro de você pelo mal que você fez, se arrepender. Vá para a casa de Jesus conversar com Ele, servir na igreja. Faz penitência dos teus pecados, conversa com Jesus. E tenha esperança que Ele te livre das consequências do teu pecado. Porque as consequências já estão escritas na lei. Você fez, escreveu lá em cima. Nós falamos, eu acho que na última pregação, sobre ligar e desligar, né? Meu amigo, você fez aqui, escreve lá em cima. Se foi o mal, te prepara. Agora, se você faz o bem de coração, também o bem vem para você. Então a gente planta uvas e colhe uvas, não é? Jesus ensina esses caminhos para nós. É muito sério. Então a lei de Deus, ela é perfeita. E ela é condenatória. Não matarás. Matei, transgrediu. Não, mas eu matei em legítima defesa. Isso não existe na lei. Você matou. Você cometeu um pecado grave, que vai te condenar à morte. E agora? Bom, agora eu não sei. Você está no Velho Testamento, não tem saída. Não tem como fazer, você vai ser condenado. Não tem nada que faça que te livre do pecado. Roubei, está condenado. Adulterei, está condenado. Tem saída? Não tem saída. Entramos no Novo Testamento. Bom, agora já tem uma solução. Mas essa solução basta dizer, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, olha, já vai me livrar, estou tranquilo. Não fique tranquilo. Pode ser que Ele não te perdoe. Porque o perdão é Ele que dá. Nós temos uma expectativa de sermos perdoados, mas não a certeza. Percebe? Você vai viver uma tensão até o fim dos seus dias. Será que Ele vai me perdoar? Aí tu conversa, ora, arrepende. Está sempre ali pensando, né? Na igreja, trabalhando, servindo e tal, na esperança de que Ele te perdoe. Mas nada garante que Ele vai te perdoar. Porque o perdão é de lá para cá. O que você pensa não tem influência nenhuma no que Ele vai fazer. Às vezes nós achamos que Ele não vai perdoar uma pessoa, Ele perdoa. Outra que parece a nós um santo, nossa, olha, isso aí vai dar certo. Nós estamos vendo a virtude exterior, mas o coração dele não foi arrependido. Ele não se arrependeu lá dentro dele mesmo. A hora que ele sai do corpo, que a alma se liberta, aí ela pode ir para as regiões de sofrimento, os infernos e tantas outras situações que a alma pode ficar do lado de lá, sofrendo a pena das coisas que cometeu. Então nós temos Jesus, sim, mas é preciso ir para Jesus de verdade, não pode ir para Jesus só na conversa, não é assim não. Vai de verdade para a casa dele, diz, ó Senhor, eu quero te servir, a partir de agora, a minha vida e os meus pecados estão nas tuas mãos, faz como quiseres. Até o último dia da minha vida eu te servirei. E vamos viver essa expectativa, tá bem? Não é saudável ter certeza da salvação. Percebe, irmãos? Quem tem certeza da salvação se detém no caminho. Se eu tenho certeza, eu não preciso fazer mais nada, concorda? Então, não ter a certeza da salvação é mais saudável, porque faz você trabalhar e servir bastante, ter bastante esperança e orar bastante, confessar bastante. Todas essas coisas agradam ao Senhor. A gente sabe que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor e passamos a viver com Ele, se isso é de coração, o Espírito Santo, Ele toma conta da nossa vida a partir daquele momento e passa a promover a nossa salvação, sob a ordem de Jesus, porque é Jesus que salva.
A partir daí você vai viver a experiência da salvação. E ela se desdobra em um coração sempre contrito, né? Um coração sempre esperançoso. Então, se nós tivermos a certeza, eu não preciso ter mais esperança, eu já sei. Não, já tenho certeza que estou salvo. Tranquilizo, o Satanás, beleza, é isso mesmo. Rapaz, você está salvão. Olha, vem aqui dar uma voltinha aqui comigo, que eu vou te mostrar umas coisas legais. Já que você está salvo mesmo, né? Vem cá. E ele começa a inventar história, e daí a pouco o sujeito está saindo da igreja, e vai embora achando que está salvo, porque ele crê em Jesus. Tiago dizia, não basta crer, né? Os demônios creem também. Aí Tiago fala das obras, né? Que a nossa fé, se ela for verdadeira, ela precisa ter obras que testifiquem a existência da fé em Jesus Cristo. Então, se eu digo que creio, mas não faço nada para ninguém, sou um homem vil, vivo na rua, tal, eu creio, mas lá fora não faço nada, o coitado está caído ali, eu não vou ver, não vou dar a ele um socorro, alguém me pede alguma coisa, eu sou um homem vil. Nem o irmão da igreja, o sujeito acolhe, não reparte com ninguém, não socorre ninguém, é um miserável. A igreja vai fazer lá uma campanha, uma coisa para poder divulgar a palavra de Deus, uma obra que é necessária, né? Na transparência da igreja, ninguém participa, a gente fica ali e tal, sabe, acanhado e tudo mais. Escuta, meu irmão, que conversão é essa aí que você tem no coração? Não pode ser, nós temos que testemunhar essa nossa fé. Então não basta apenas crer, eu creio, não, e daí? Os demônios também creem, dizia Tiago, estremecem, eles têm até medo. Se existe a instrução para vigiar e orar, é porque pode haver o perigo de você cair, concorda? Então o fato de você ter aceitado Jesus como teu Salvador e estar na igreja não te livra do perigo de cair. Por isso a recomendação de vigiar e orar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se tem o perigo de eu entrar em tentação, é porque eu posso cair. De outro modo, Jesus não precisava dizer para a gente vigiar. Se eu já estou garantido, não é? Para que vigiar se eu já estou garantido? Se eu preciso vigiar, é porque eu posso cair. Então o crente nunca tem certeza de estar salvo. E isso eu creio que é salutar, porque faz o sujeito ficar mais cuidadoso em todas as coisas, na parte prática da vida na igreja. Tá bem? É importante que seja assim. Tá? Alguma consideração mais? Podemos concluir? Estamos no horário.